E aí, galerinha, vamos lá, nossa videoaula. Nossa videoaula hoje é finalizando o capítulo sobre relações trigonométricas, tá? Relações trigonométricas e relações métricas, né? Beleza, vamos lá. Para finalizar esse capítulo, falta dois tópicos, certo? Falta a gente falar de duas relações trigonométricas aí. Lembra que nesse capítulo a gente aprendeu primeiro as relações métricas, aplicadas em um triângulo retângulo. Também aprendemos as relações trigonométricas, também aplicadas em um triângulo retângulo. Tá, professor, quando eu tiver um triângulo qualquer, um triângulo que não seja retângulo, como é que a gente faz para determinar ou o ângulo ou faz para determinar o segmento do lado dele, o segmento de reta que define um lado desse triângulo? Beleza, para isso nós vamos utilizar duas leis, tá? A gente vai utilizar a lei dos senos e a lei dos cossenos, certo? Vamos verificar aqui, ó. Dado um triângulo qualquer, certo? O triângulo ABC. Observe que, por definição, o triângulo tem três lados e três ângulos. Então, eu coloquei aqui, ó, lado Azinho, Bzinho, Czinho. E também coloquei os ângulos desse triângulo como sendo o ângulo alfa no vértice A, ângulo beta no vértice B e ângulo gama no vértice C. Beleza? Tendo esses valores, eu posso dizer o seguinte, ou melhor, o teorema, a lei dos senos diz o seguinte, que o lado de um triângulo, lado A, está para o seno do ângulo oposto a esse lado, então o seno de alfa, assim como qualquer outro lado está para o seno do ângulo oposto, então o seno de beta. Assim como, aí eu faço também com o lado C, C está para o seno de gama. Automaticamente, tá? Todo triângulo que a gente aplica a lei dos senos é um triângulo que é inscritível dentro de uma circunferência, tá, pessoal? Eu posso pegar esse triângulo e inscrevê-lo dentro de uma circunferência. Pegar uma circunferência e desenhar aqui esse triângulo, certo? Automaticamente, se eu posso desenhar ele dentro desse triângulo, existe uma relação que diz o seguinte. Diz que essa relação aqui, a razão de um lado está para o seno do seu ângulo oposto, assim como isso dá igual a 2R, tá? É igual a 2 vezes o raio, tá? Então, isso aqui sempre é uma verdade. Então, observe o seguinte. O lado A está para o seno do ângulo alfa, assim como B está para o seno do ângulo beta, assim como C está para o seno do ângulo gama. Isso é igual, sempre vai ser igual a 2 vezes o raio, tá? Porque todo triângulo que dá para ser aplicado a lei dos senos é um triângulo que... Todo triângulo que dá para ser aplicado a lei dos senos, ele é um triângulo que é inscritível dentro de uma circunferência. Logo, essa definição aqui é válida. Eu vou trocar aqui, tá, esse ângulo para ficar mais fácil para mim pronunciar, né, que é o ângulo θ. Então, troquei gama ali, ó, por θ, tá? Então, seno de θ. Fica muito mais fácil. Então, a gente tem essa relação para a lei dos senos. Daqui a pouco eu vou explicar a vocês como é que vocês fazem para aplicar isso em uma questão, tá? Mas observe o seguinte. Já vou dar uma dica aqui, aí vocês vão lembrar na hora que eu estiver fazendo a questão. Para que a gente possa aplicar a lei dos senos, observe o seguinte, é de fundamental importância que eu conheça dois ângulos do triângulo. Eu sou obrigado a conhecer, tá? Porque quando eu for aplicar a lei dos senos, eu vou pegar essa relação aqui para fazer meio pelos extremos, porque é uma proporção. Então eu vou aplicar meio pelos extremos para poder saber o resultado de um dos lados. Ou, se preferir, eu posso encontrar um ângulo. Mas observe o seguinte, por obrigação, eu preciso conhecer dois ângulos do triângulo para que eu possa aplicar a lei dos senos. Para que vocês não possam confundir com a lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos também é aplicável em um triângulo qualquer, tá? Então, dado um triângulo ABC, se você conhecer um de seus ângulos, e aí ó a diferença, tá? Para aplicar a lei dos senos, eu preciso conhecer pelo menos dois. E aí eu consigo determinar o valor de um lado. Para aplicar a lei dos cossenos, eu preciso conhecer apenas um único ângulo. Tá? Aí a diferença, a grande sacada de saber qual lei eu vou aplicar. É lei dos senos ou lei dos cossenos? Olha a quantidade de ângulo que você tem. Então, sabendo que
Dado um triângulo ABC, dado um ângulo desse triângulo, para que você possa aplicar a lei dos cossenos, tá? Então ele vai ficar o seguinte, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo alfa. Pessoal, sacada interessante aqui, tá? Percebam o seguinte. O valor que começa e o valor que termina, a lei de seno, são sempre os caras que estão em oposição. O lado está oposto a esse ângulo, tá? O ângulo está oposto a esse lado. Então, o cara que começa e termina são sempre esses dois caras que estão opostos, tá? Não confunda isso. Não confunda isso, porque isso é de fundamental importância, porque ora eu posso pedir para você determinar o valor de A, mas ora eu posso pedir para você determinar o valor de B. E não é o valor que a gente quer determinar que vem aqui na frente, tá? Não é o valor que a gente quer determinar. O que vem aqui na frente é o valor do lado que está oposto ao ângulo, porque o ângulo vai lá no final. Então você sabe começar e tem que saber terminar. O que fica aqui no meio, ó, são os outros dois lados. Essa fórmula também é conhecida como super-Pitágoras. Por que como super-Pitágoras, professor? Porque se vocês lembrarem lá, o teorema de Pitágoras é essa parte aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas de seus catetos. Lembra disso? Então, só que aqui não tem hipotenusa nem cateto porque é um triângulo qualquer. Não é um triângulo retângulo. Esse triângulo pode ser escaleno, pode ser um triângulo isósceles, pode ser um triângulo equilátero, pode ser um triângulo acutângulo, tá? Então, eu tenho a parte da relação de Pitágoras e um acréscimo desse daqui. Por isso que é chamado de super Pitágoras, porque eu dou um acréscimo a ela, tá? Que é justamente esse tópico aqui. Logo, observa a relação. E outra, tá? Essa relação aqui pode ser aplicada para qualquer ângulo. Beleza, pessoal? Então, a gente tem essa definição aí para a lei dos cossenos. Vou pegar aqui dois exemplos bem rapidão, para que a gente possa aplicar. Um sobre lei de senos e outro sobre lei dos cossenos, tá? E aí eu quero falar também para vocês sobre a tabela trigonométrica, né? Dos ângulos decimais, dos ângulos não notáveis, dos ângulos de 1 grau, de 2 graus, de 3 graus, que vai até o ângulo 89, na página 227, tá? Mas aí, deixa eu falar logo sobre a lei de senos e lei dos cossenos. Deixa eu pegar aqui, beleza, peguei aqui, ó. Eu tenho uma questão que está lá na página do livro de vocês, 236, é uma questão já resolvida, tá? Questão número 1, e ele me dá o triângulo da seguinte forma, para aplicar a lei dos cossenos. Ele me dá lá um triângulo, me dá um ângulo de 60 no vértice A, 60 graus, e ele quer saber quem é A, sabendo que esse cara vale 2 e esse cara vale 3. Pode ser um A ou pode ser um X, né? Tanto faz. Observe o seguinte, esse lado está oposto a esse ângulo, então eu começo com o lado. Então, ó, x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 3. Observe que o 2 é da fórmula, tá? O 2 vezes 3 são os lados. E esse 2 é da fórmula, é menos 2bc. Vezes o cosseno do ângulo de 60 graus, que é o ângulo dado aqui, ó. Começou e terminou com a oposição, com o lado e o ângulo que são opostos. E aí, quando eu resolvo, eu encontro que x ao quadrado é igual a 4 mais 9 menos esse produto me dá 12 vezes o cosseno de 60. Para quem não sabe, né, se a gente for lá naquela tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, cosseno de 60 é meio. Então, tá aqui meio. Meio. Logo, x ao quadrado, não confunda a relação aqui, tá? Primeiro eu somo esses dois caras, que dá 13, menos, e aí eu resolvo a multiplicação. 12 vezes meio dá 6. Logo, x é igual a raiz quadrada de 7. Tá aí o valor de x. Então, meu x é igual a raiz quadrada de 7. Simples e fácil assim, sem muito bicho de cabeça, tá? Lembrando que eu começo e termino com a oposição, beleza? Observe que eu só tenho um único ângulo aqui para calcular, então, obrigatoriamente, lei dos cossenos.
Vou procurar aqui um de lei de senos, para a gente poder aplicar, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Só um instante, tá, pessoas? Vamos lá. Lei dos cossenos, ó. Ele me dá, na página 232, ele me dá o seguinte esquema. Ele me dá, deixa eu desenhar aqui, com um ângulo de 64 e um ângulo de 50 no lado de cá. E aí ele quer saber o valor da medida. Deixa eu ver aqui o que ele quer saber. Ele diz que esse lado aqui mede 70 centímetros. Ele quer saber quem é x e quem é y. Tá, mas para saber quem é esse cara e esse, eu preciso desse ângulo. Observa a importância, tá? Ele só me deu dois lados. O terceiro eu consigo achar. Porque esse mais esse tem que dar igual a 180. Um triângulo, né, velho? Um triângulo. Então, 66. A soma dos ângulos internos tem que dar igual a 180. Então, por essa definição, eu posso aplicar agora. 70 está para o seno de 66. Assim como y está para o seno de 50, assim como x está para o seno de 64. Seno desse cara, desse, eu tenho que ir buscar na minha tabela trigonométrica. Lembra que eu disse? Ó, eu quero falar para vocês sobre a tabela trigonométrica dos números decimais. Vai lá na página 227. Vamos lá, voltando. E aí, quando você procura seno de 66, vou lá, procuro, seno 0,9. Vou colocar só uma casa decimal, tá, pessoal? 0,9. Então, 70 sobre 0,9 é igual a y sobre de 50. De 50, o seno é 0,7. 0,7. Meio pelos extremos, tá? E aí eu vou encontrar um valor de y, não vou resolver, vou colocar logo o resultado. E aí eu encontro um valor para y igual a... Cadê? Deixa eu ver. Encontro o valor de y, que no caso é o meu b, igual a 69,2. Ele vai ser igual a 69,2. Quando eu fizer a mesma coisa com o x, então 70 sobre 66 é igual a x sobre... Desculpa, tá, pessoal? Aqui é meu b, aqui é 59. O meu x sobre o seno de 64... Seno de 64 também vai ser 0,9. Estou pegando uma única casa, vai dar 0,9. Quando eu fizer meio pelos extremos, eu vou encontrar que x é igual a 69,2, que foi o valor que tinha dado aqui, né? Então, observem aí a minha solução, tá? Aplicando a lei dos senos. Aplicação simples e fácil que eu fiz aqui, tá? Não tem bicho de cabeça. O problema aqui é o seguinte, porque para eu obter esse valor, esse e esse, eu tenho que usar aquela tabela lá trigonométrica dos números decimais. Como você está com o livro, beleza, você vai lá e olha os valores. Mas quando você não tiver, e aí, como é que você faz? Tá? Então não se preocupa. Não se preocupa por quê? Quando for um ângulo que não seja um ângulo notável, não for um ângulo de 30, nem de 45, nem de 60, a própria questão ela tem que lidar, porque você não é obrigado a lembrar essa tabela, tá, pessoal? Vocês não são obrigados a lembrar toda a tabela. Mas tem um macetezinho aqui nessa tabela que eu quero ensinar vocês, porque é o seguinte, principalmente aqui, ó, na lei dos cossenos. Porque geralmente, na lei dos cossenos, esse ângulo ele pode passar de 90 graus e chegar bem próximo não a 180, mas ele chega ali bem próximo de 150 graus, 120, 130. Eu posso fazer um triângulo com esse ângulo, certo? E como é que você vai encontrar o valor do cosseno? Não tem bicha de cabeça, tá, pessoal? Faz o seguinte, pega 90. Pega 90 e olha qual é a distância de 90 até esse número. Vamos supor 105. 105, ele me deu um ângulo de 105, ó, eu tenho que saber quanto é cosseno de 105. Ou seno, tá? Ou seno ou cosseno, eu tenho que saber. Vou apagar aqui para explicar melhor. A gente
entender melhor, tá? Então vamos lá. Eu dei um ângulo a vocês num triângulo desse, que é um ângulo maior que 90. Tá lá 90, eu dei um ângulo maior. Estou pegando aqui como suposição 105. Vocês vão observar que na minha tabela não tem um ângulo 105, tá? Então como eu faço para encontrar? Qual é a distância de 90 para 105? 15, né? 90 mais 15, 105. Então você pega 90 menos 15. Quando eu tirar 15 de 90, ele vem para 75, beleza. Os ângulos que eu tenho para seno e para cosseno de 75 são os mesmos valores que eu tenho para seno e cosseno de 105. Porém, todavia, no entanto, o cosseno para 105 é negativo, tá? Recebe um sinal negativo. O seno é o mesmo valor. O seno é o mesmo valor e o cosseno recebe o sinal negativo. Então, por exemplo, se a gente for na tabela trigonométrica, página 227 novamente, o seno de 75, 0,96. 0,96. O seno de 105, 0,96. Simples e fácil, direto. Se a gente for olhar o cosseno de 75, cosseno de 75, 0,26. O 0,25, né, que é 259. Arredondando só para duas casas, 0,26. 0,26. Já o cosseno de 105 é menos 0,26. Então você só tem que se ligar nisso, tá? Quando eu pegar um ângulo que seja maior do que 90 graus, eu tenho que fazer essa relação. Eu vou olhar qual é a distância de 90 para esse ângulo, e depois eu subtraio também de 90 e olho um ângulo menor que 90, que o valor do seno e do cosseno desse ângulo vai ser o mesmo valor do seno e do cosseno do próximo ângulo. Vamos fazer mais um teste rapidão aqui. Vamos pegar 120. Ora, daqui para lá foi mais 30. 90 mais 30, 120. Se eu tiro 30, eu vou para o ângulo de 60. Ora, seno de 60 é igual a seno de 60, né? Raiz de 3 sobre 2. Pelos ângulos notáveis. O seno de 120 também vai ser raiz de 3 sobre 2. Mas se eu pegar cosseno, que é menos meio, ou melhor, que é meio, cosseno de 60 é meio. Se for cosseno de 120, é menos meio. Não tem erro, tá, pessoal? É só vocês prestarem atenção nessa situação. Então, a nossa aula acaba por aqui, mas aí eu vou deixar para que vocês treinem os exercícios que estão na página, deixa eu ver aqui, a lei de seno e lei de cossenos. Exercício da página 233, tá? E exercícios que estão na página 237. Então, 233 e 237 é a página do nosso exercício. Por hoje é só.